Hoje tem apenas um jogo pelo Brasileirão, que é o confronto entre Bragantino e Ceará. E nesse jogo daqui eu vou analisar as odds dessa partida. Vamos lá então. O Bragantino vai ser mandante. É um perfil de duas equipes ainda em construção. O Bragantino teve muitas mudanças do ano passado para esse, contratou reforços. É um time que continua sendo muito jovem, né? E enfrenta um Ceará vindo da Série B, já estava há algum bom tempo sem disputar a Série A e vai estrear como visitante. Analisando as odds de resultado primeiro, a odd para vitória do Bragantino paga 1,95, para empate 3,30 e vitória do Ceará odd 4. Já queria destacar, já foi postado um vídeo aqui no canal hoje mesmo, que é a análise de Lazio e Torino. Para quem quiser, só conferir, foi o último vídeo postado, que nem eu falei. Sobre essas odds de resultado, eu acho que depende muito de um fator. O fator Pedro Raul. Ele começou muito bem no Ceará e recentemente, eu acho que nesse meio de semana mesmo, teve um jogo do Ceará contra o Bahia que ele foi desfalque. Se o Pedro Raul jogar, eu acho que essa odd do Ceará poderia estar ali em 3,50, 3,60, porque o Ceará de fato começou bem a temporada, já foi campeão cearense, inclusive, com o Pedro Raul fazendo gol. O Pedro Raul, em pouco tempo, se tornou, na minha visão, o principal jogador desse time do Ceará. E é um Bragantino ainda em montagem, é um time muito novo também. É um Bragantino que eu tenho uma incógnita muito grande. Porque ao mesmo tempo que pode fazer um grande brasileirão, como já fez alguns anos atrás, pode fazer um brasileirão horrível como foi no ano passado. Então é um Bragantino ainda muito sem dar para entender onde que vai parar no campeonato. O Ceará a tendência é que brigue contra o rebaixamento, principalmente por vir da Série B, né? Vamos analisar aqui as odds, começando primeiro por linha de finalização. Lembrando que eu sempre filtro por primeiro tempo que paga uma odd maior. E esse critério de pagar pelo menos 1,50. Primeiro jogador que paga pelo menos 1,50 é o Matheus Fernandes. É um meio-campista, é sim um meio-campista com boa chegada à frente, mas para utilizar uma linha dele no primeiro tempo, não dá. Então, essas linhas de primeiro tempo olhando o Bragantino, não dá. As únicas que seriam plausíveis aqui pela odd seriam o Matheus Fernandes e o Júnior Capixaba. Não dá para utilizar nenhum dos dois por serem jogadores do meio para trás. E aí, olhando o jogo todo, começa a partir do Gabriel Franco. Eu acho que esse Gabriel Franco é o Gabriel volante. O Gabriel que era do Atlético Paranaense, do Inter. É um cara que é muito defensivo, mas o Bragantino jogando em casa até faria certo sentido. Mas eu não vou nele não. E o Hurtado é um lateral direito bem ofensivo, faria sentido também. Então assim, olhando o lado do Bragantino, essa linha do Hurtado é interessante por ser um lateral bem ofensivo. E o Gabriel, se for o Gabriel volante, até faz sentido pelo Bragantino ser mandante. Mas é um cara que não chega muito à frente também. É o cara que dá uma certa dose de experiência para esse time, porque o restante dos jogadores são muito jovens. E aí o Guzmán Rodrigues e o Pedro Henrique são zagueiros. Aí não vale a pena. De fato, eu não vou usar ninguém aqui do Bragantino. Mas se for o Gabriel volante mesmo, é uma linha interessante. E o Hurtado, dependendo do contexto do jogo, pode ser também. Mas eu não utilizaria. Olhando o Ceará, não vou utilizar a linha de primeiro tempo porque é zebra. Aqui já tem uma linha que eu vou usar com toda certeza. Um chute do Lucas Mugni. É um cara que cobra bola parada, bate escanteio, pode bater falta, chega bem na área. É de fato o meio armador do Ceará. Tava no esporte recentemente, né? E eu vou usar essa linha do Mugni, tá bom? É, acima dele tem o Ailon. Se a linha do Ailon pagasse 1,50 eu iria também. Por pouco não paga, né? Paga 1,40. Mas aqui a gente já encontra a primeira linha que a gente vai utilizar, que é essa linha de um chute do Lucas Mugni. Abaixo dele, o Matheus Bahia é lateral e outros jogadores que também, na minha visão, não vale a pena. Mas um chute do Lucas Mugni a gente vai usar. Linha de gol, um gol do Bragantino, paga 1,25. No primeiro tempo, odd 2. Olhando o Ceará, paga 1,53. Cara, eu não consigo pegar gol do Ceará nessa primeira rodada. Eu quero entender melhor como é que vai ser o desempenho no Ceará no Brasileirão. Então não vou começar pegando o gol deles, não.
E olhando linha de cartão, para primeiro tempo não vale a pena, pelo contexto do jogo, né? Para segundo tempo, linha do Bragantino paga 1,16 e do Ceará paga 1,10. Também nada que vale a pena. Chute a gol do Ceará no primeiro tempo, 1,22. Também não vale a pena, não. Então, de fato, a gente vai usar só essa linha daqui para esse jogo. Um chute do Lucas Mugni pagando 1,66 é a linha a ser utilizada. E eu não vou usar variação. Variação eu só estou usando em formato de bingo. Então, se tivesse pelo menos duas ou três linhas, aí eu utilizaria a variação delas. Então, por exemplo, se a linha do Ailon pagasse 1,50, eu ia com dois chutes do Ailon e dois chutes do Mugni. Essa odd ia pagar mais de odd 10, né? Então, ó, por exemplo, o Ailon pagando 1,40, usando a variação dele e a variação do Mugni, daria uma odd 10, né? Então, assim, se a linha do Ailon chegar em 1,50, é uma boa linha. Como não tá, eu vou usar só a do Mugni, 1,66, um cara que tem uma boa chegada à frente e cobra bola parada. Então, assim, odd 1,66, essa a escolha da partida entre Bragantino e Ceará. Uma finalização no jogo todo pro Lucas Mugni, tá bom? Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, tá aí então, deu pra gente analisar esse jogo do Bragantino contra o Ceará. Odds mais esmagadas do Bragantino. Então a gente não utilizou linha de finalização do Bragantino, por exemplo. O Bragantino, de fato, é favorito muito por jogar em casa e ter jogadores melhores. É um Ceará ainda se reforçando, ainda montando esse elenco. Grande parte dos jogadores chegaram nessa temporada, como é o Pedro Raul, o Fernando Sobral. É um time ainda se adaptando essa chegada na Série A. É de fato um início bom de temporada, campeão cearense, mas eu tenho muitas dúvidas de ver onde é que esse Ceará vai se colocar. Tudo depende desse início de campeonato. É um jogo que o Ceará pode sim surpreender. É um Bragantino também que não tem nada demais. É um time muito jovem, teve grandes reforços, mas não é aquele reforço que você olha e fala: nossa, mudou o patamar do Bragantino. Não, é um reforço do padrão do Bragantino. Caras que são jovens e valorizados. Então, Lucas Barbosa, Isidro Pita e por aí vai. Caras que são bons, mas que não são craques que vão mudar o patamar do Bragantino. Tem que ver como é que vai iniciar esse Brasileirão. É um time do Bragantino interessante, jogadores jovens, o Seabra é um bom técnico. Mas, de novo, muitas incógnitas de ver onde é que vai acabar esse Bragantino. Esse Bragantino eu consigo ver extremos. Consigo ver chegar para brigar por G6 e consigo ver chegar na reta final brigando por rebaixamento. Então, assim, tem que esperar desenrolar esse início de Brasileirão para entender melhor onde é que vai se colocar. O Ceará, que nem eu falei ao longo do vídeo, a tendência é brigar contra o rebaixamento. Mas nada impede também de fazer uma boa campanha. O Pedro Raul começou muito bem e pode ser fundamental para essa campanha. Se ele jogar, talvez um golzinho do Ceará vale a pena, porque a defesa do Bragantino não é nada convincente e é um Pedro Raul que começou muito bem a temporada, tem uma bola aérea muito boa. Então, se o Pedro Raul jogar e você estiver confiante no Ceará, um golzinho do Ceará tá pagando pelo menos 1,50. Bom, mas a minha escolha foi um chute do Lucas Mugni. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!